pessoal, bem-vindo ao canal Em Construção. Eu sou o engenheiro Kleber e eu vou mostrar para vocês hoje sobre fundações. Continuando o assunto sobre fundações, vamos falar hoje sobre serviços preliminares, que é a locação de obra, a implantação do gabarito. A locação de obra é a projeção, ou seja, o processo de transferência da planta baixa do projeto, da edificação para o terreno, ou seja, os recuos, os afastamentos, os alicerces, as paredes, as aberturas, etc. Na fase de execução da locação de obra, deve-se adotar o máximo rigor possível. A presença do engenheiro civil nesta fase é muito importante. Deve-se ter em mente que os elementos de locação deverão permanecer na obra por um tempo razoável, até que se possa transferir para a edificação os pontos de referência definitivos. Existem dois processos de locação de obras. O primeiro, a locação por cavaletes, e o segundo, a locação por tábua corrida. Bem, o primeiro é o gabarito por cavaletes. Este tipo de locação, se for usado, deve ser somente para pequenas obras residenciais ou galpões, onde os alinhamentos são fixados por pregos cravados em cavaletes. Estes são constituídos de duas estacas cravadas no solo e uma travessa pregada sobre elas. Devemos sempre que possível evitar este processo, pois não nos oferece grande segurança, devido ao seu fácil deslocamento com batidas de carrinhos de mão, tropeços, etc. Após distribuídos os cavaletes previamente alinhados, conforme o projeto, são esticadas linhas para determinar o alinhamento do alicerce e em seguida inicia-se a abertura das valas. O correto é primeiro marcar o centro da vala com um prego maior e depois as laterais das valas com pregos menores, para não confundirem na hora de esticar as linhas para a escavação. Bem, gabarito por tábua corrida. Este método é executado cravando-se no solo cerca de 50 centímetros os pontaletes de pinho de 3 polegadas por 3 polegadas ou 3 polegadas por 4 polegadas, ou varas de eucalipto, a uma distância entre si de 1,20 m a 1,50 m, a uma distância aproximadamente de 1,20 m a 1,50 m da vala, para poder se locomover e colocar a terra que será retirada da vala. Nos pontaletes serão pregadas tábuas na volta toda da construção, geralmente de 15 ou 20 centímetros em nível e aproximadamente 1 metro do solo. Pregos fincados nas tábuas com distâncias entre si iguais às distâncias entre os eixos da construção. São identificados na longitudinal, nas duas laterais, que pode ser marcada com letras, e na transversal, nas duas laterais, são marcadas números, onde são pintados na face vertical interna das tábuas para determinar os alinhamentos. Nos pregos são amarrados e esticados linhas ou arames, cada qual de um nome interligado ao de mesmo nome da tábua oposta. Em cada linha ou arame está marcado um eixo da construção. Segue agora o passo a passo para a confecção do gabarito. Tendo o ponto de referência já definido, devem-se seguir os seguintes passos. Primeiro, conferir a referência e limitar o terreno a partir do alinhamento, marcando os limites do terreno. Segundo, marcar uma das faces do gabarito a 1,20 m da futura construção, 1,20 m a 1,50 m, considerando como a obra vai ficar no terreno. Terceiro, confeccionar a face escolhida com estacas ou pontaletes, espaçados de 1,20 m a 1,50 m e alinhados rigorosamente por uma das faces, e depois disso eles devem ser nivelados. Quarto, a partir da primeira face, marcar e confeccionar as demais faces do gabarito, usando triângulos retângulos para garantir a ortogonalidade do conjunto. O quinto passo, pintar o gabarito, preferencialmente com tinta esmalte branca. Sexto, dependendo do método de locação utilizado ou da existência de projeto de locação, faça a marcação no topo da tábua interna, colocando pregos de tamanhos diferentes para identificar eixos, faces laterais de paredes, etc. Marcar na tábua a linha de pilares com tinta esmalte vermelha. Sétimo,
Marcar todos os pontos de referência na tábua, sempre usando trena metálica e efetuar a conferência. Oitavo, com duas linhas de nylon esticadas, a partir das marcações do gabarito e no cruzamento das linhas, transferirem as coordenadas das estacas para o terreno. Usando um fio de prumo, marcar o ponto exato da estaca, cravando um piquete. Nono, sempre a marcação das cotas da locação de eixos devem ser por medidas acumuladas para não acontecer erros na hora dos lançamentos das medidas. Portanto, esta é a execução correta para essas ações que garante a boa qualidade de uma obra, pois se a locação for feita corretamente, toda a obra estará dentro dos padrões desejados e necessários. Dando seguimento, segue as visualizações das padronizações de execuções dos gabaritos. Conferência do esquadro da construção. É indispensável saber traçar perpendiculares sobre o terreno, pois é através delas que marcamos os alinhamentos das paredes externas da construção, determinando assim o esquadro. Isto serve de referência para alocar todas as demais paredes. Um método simples para isso consiste em formar um triângulo através das linhas dispostas perpendicularmente, cujos lados começam 3, 4 e 5 metros, o Teorema de Pitágoras, fazendo coincidir o lado do ângulo reto com o alinhamento da base. Outro método consiste na utilização de um esquadro metálico, geralmente de 60 por 80 por 1 metro, para verificar o ângulo reto. O esquadro deve ficar tangenciando as linhas sem as tocá-las. Quando as linhas ficarem em paralelas ao esquadro, garantimos o ângulo reto. Abaixo ilustrações sobre este método de conferência. Um outro item é a locação de estacas. Serão feitas inicialmente as locações de estacas, visto que qualquer marcação das paredes irão ser desmarcadas pelo deslocamento de equipamentos mecânicos. O posicionamento das estacas é feito conforme a planta de locação de estacas, fornecida pelo cálculo estrutural. A locação das estacas é definida pelo cruzamento das linhas fixadas por pregos no gabarito. Transfere-se esta intersecção ao terreno, através de um prumo do centro. No ponto marcado pelo prumo, crava-se uma estaca de madeira, um piquete, com dimensões de 2,5 por 2,5 a 15 centímetros. Utilizando o gabarito, podemos passar todos os pontos das estacas para o terreno, utilizando, como já descrito, a linha, o prumo de centro e estacas de madeira. Abaixo segue a planta de locação das estacas. Um exemplo. Outro item é a locação da forma de fundação, paredes. Devemos locar a obra utilizando os eixos, para evitarmos o acúmulo de erros provenientes das variações de espessuras das paredes. Em obras de pequeno porte, ainda é usual o pedreiro marcar a construção utilizando as espessuras das paredes. No projeto de arquitetura, adotamos as paredes externas com 25 cm e as internas com 15 cm. Na realidade, as paredes externas giram em torno de 24 a 27 cm e as internas de 12 a 14,5 cm, difícil de serem desenhadas apenas nas escalas usuais de desenhos de 1:100 ou de 1:50. Por isso, da adoção de medidas arredondadas que podem acumular erros. Hoje, com o uso de softwares específicos, ficou bem mais fácil. Abaixo, uma ilustração de locação da forma de fundação. E para finalizar, dicas. Primeiro, evitar acúmulo de erros. Pedir o projeto de locação com medidas acumuladas. Cuidado com instrumentos de medidas. Trenas de aço são recomendadas. Trenas de plástico com fibra de vidro, jamais usar. Eixos ortogonais de referência são importantíssimos. Posição das estacas, eixos de vigas baldrames, centro geométrico
e faces dos blocos, eixos de paredes / pilares e esquadro sempre conferido. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo do canal Em Construção. Se inscrevam, curtam e deixem seus comentários. É muito importante as sugestões de vocês. Até mais!